tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019 da Light S.A. Estão presentes conosco a senhora Ana Marta Veloso, diretora-presidente, o senhor Roberto Barroso, diretor de finanças, e os demais diretores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Ana Marta. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019. Após um pouco mais de 6 meses da nova administração, já temos resultados concretos para mostrar. Em julho, como é do conhecimento de todos, concluímos o follow-on, que foi uma verdadeira reprivatização da Light. Com isso, estamos avançando com um time profissional e alinhado na agenda de geração de valor e melhoria de governança que anunciamos ao mercado. Neste trimestre, reconhecemos os ganhos relacionados à cálculo judicial da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que transitou em julgado no mês de agosto. Em 15 de outubro, concluímos a alienação da nossa participação na Renova, ativo que há muitos anos vinha demandando grandes esforços de gestão e financeiros por parte da Light. Com a venda da Renova, poderemos focar ainda mais no turnaround da distribuidora, que, como todos sabem, é a maior fonte de geração de resultados para a companhia. Continuaremos com a nossa estratégia de alienação de ativos non-core e com a nossa política de liability management, conforme já anunciado ao mercado. Foi convocada no último dia 11 a Assembleia Geral para a eleição de um novo Conselho de Administração da Light, prevista para ocorrer no dia 12 de dezembro. A nova composição do Conselho refletirá a nova estrutura acionária da companhia e este é o evento que fecha o processo de pulverização do capital ocorrido no mês de julho. Estamos no caminho certo de geração de resultados sustentáveis, construindo uma trajetória consistente, no sentido de nos tornarmos uma das melhores empresas de energia do país, a despeito da complexidade da nossa área de concessão. Neste trimestre, o primeiro trimestre completo da nova gestão, já observamos na margem sinais de redução de perdas comerciais e das contingências, como comentarei a seguir. E os custos gerenciáveis da distribuidora já apresentam redução de mais de 8% trimestre contra trimestre do ano passado. No ponto do combate às perdas não técnicas, conseguimos estabilizar as perdas totais, média móvel 12 meses, nesse trimestre, estancando a trajetória de alta dos últimos 3 trimestres. Lembro que a nova equipe da área comercial começou a ser estruturada em julho e que o novo superintendente assumiu apenas em agosto. A despeito disso e da necessidade de ajustes no time e de treinamento de equipes de campo, já conseguimos essa importante reversão de tendência. Esse resultado foi conseguido com uma série de ações. Temos sido implacáveis com os clientes de renda mais alta que furtam energia, sejam eles comerciais ou residenciais, realizando normalizações, muitas delas com apoio da polícia. E atuando incansavelmente para trazer e manter nossos clientes na formalidade. Temos atuado ainda na dimensão administrativa das perdas não técnicas, corrigindo erros de medição e atuando nos clientes faturados pela média e pelo mínimo. Estamos realizando CAPEX em troca de medidores antigos, com idade média superior a 45 anos, blindagem de rede naqueles clientes em áreas mais agressivas e também investindo em aprimoramento da medição fiscal. Do lado da arrecadação, mantemos a atenção no uso de adequados instrumentos de cobrança, buscando manter a PDD sob controle, ao mesmo tempo em que avançamos no combate às perdas. A relação dívida líquida EBITDA da Light S.A., por sua vez, caiu de 3,69 vezes no segundo trimestre para 3 vezes agora no terceiro. Essa redução foi possibilitada pelo recebimento dos mais de 1,8 bilhão de reais do follow-on, que fortaleceram o caixa da companhia e também permitiram iniciar a estratégia de liability management. Nesse sentido, nossa área financeira, sob a liderança do Roberto Barroso, está realizando uma série de iniciativas planejadas e estruturadas para melhorar o perfil e também o custo da dívida da Light. Nesse sentido, já liquidamos mais de 1,3 bilhão de reais do nosso estoque de dívida, sendo 429 milhões denominados em reais
e 220 milhões denominados em dólares. Além disso, estamos em curso com a captação da 17ª emissão de debêntures da Light FESA, que poderá trazer até R$ 1 bilhão de recursos para o caixa da Light, com vistas a reforçar o caixa e permitir avaliar outras oportunidades de liability management. Tais iniciativas resultarão numa redução consistente das despesas financeiras e do custo médio da nossa dívida, conforme já anunciado ao mercado. Estamos também aprimorando a gestão no relacionamento com os clientes, para reduzir as contingências, que atingiram um patamar de 270 milhões no acumulado até setembro de 2019. Estamos revisitando todas as frentes de relacionamento com o cliente, call centers, ouvidoria e agências, bem como atualizando processos internos para melhorar o atendimento e, assim, evitar a entrada de novos processos. Com isso, já estamos conseguindo reduzir a entrada de novas demandas judiciais, o que vai se refletir na redução das contingências nos próximos trimestres. Nosso jurídico está ainda mais próximo das regionais, a fim de atuar conjuntamente com a área comercial nas causas que geram as contingências. Hoje, temos gastos de PMSO de custos gerenciáveis próximos aos que temos embutidos na nossa tarifa, mas temos que reduzi-los ainda mais. Temos atuado em diversas frentes nesse sentido. Melhor gestão de materiais e de contratos com terceiros, lançamento de um programa de demissão voluntária, maior sinergia entre as áreas, principalmente entre as áreas comercial e de engenharia, aumento da produtividade dos times de campo, primarização de equipes com o objetivo de aumentar o controle e a produtividade, dentre outros. Com isso, já temos resultados concretos. O valor do PMSO neste trimestre já está 8,3% inferior ao do mesmo trimestre do ano passado, revertendo a tendência de alta dos trimestres anteriores, os primeiros trimestres de 2019. Estamos também evoluindo na cultura interna, de senso de dono, voltada para a conquista de resultados, valorizando os nossos colaboradores com base na meritocracia, segurança e ética, que são os valores do nosso jeito de ser na Light. Estamos seguindo o exemplo, nesse sentido, das melhores distribuidoras do país. Passando os resultados consolidados do terceiro trimestre, inicio destacando os efeitos do reconhecimento da causa judicial ligada ao PIS/COFINS, no valor de 6,2 bilhões de reais. Entendemos que parte desse valor cabe à Light e parte cabe aos consumidores, e assim contabilizamos esses valores nesse trimestre. Seguindo teses jurídicas robustas e a legislação vigente, a Light reconheceu crédito a recuperar para o período de janeiro de 2002 a agosto de 2009, totalizando 2,6 bilhões, o que gerou um efeito de 1,1 bilhão no EBITDA e de mais de 1,6 bilhão no resultado líquido. Por outro lado, os créditos referentes aos últimos 10 anos, e que somam 3,6 bilhões, no nosso entender, devem ser repassados aos consumidores. Para tanto, estamos conversando com a ANEEL para se construir uma solução correta e equilibrada. Esperamos ter alguma resposta nesse sentido ao longo do primeiro semestre de 2020. Destaco também que a piora da situação financeira da Renova ao longo do terceiro trimestre levou ao provisionamento de 278 milhões de créditos detidos pela nossa comercializadora, o que impactou negativamente o resultado consolidado. Lembro, no entanto, que com a venda da participação da Light na Renova, também cedemos esses créditos aos acionistas fundadores da companhia. Vale comentar ainda que o impacto no EBITDA da distribuidora pelo aumento das provisões para contingências foi, de certa forma, compensado pela melhora do EBITDA da geradora e da comercializadora, que tiveram menor gasto com conta de energia pela estratégia acertada de comercialização e pela redução do PLD de um ano para o outro. Com relação aos impactos do PIS/COFINS nos resultados da Light, o Barroso vai detalhá-los na apresentação que vem na sequência. Com relação ao mercado, neste trimestre, o consumo de energia na área de concessão da Light, carga-fio, caiu 3,2% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Isso foi influenciado principalmente
pela queda no consumo industrial de alguns clientes que atuam no mercado livre. O mercado faturado acabou acompanhando essa mesma tendência e registrou uma queda de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E além do segmento industrial, houve também um impacto no mercado faturado pelo menor volume de REM no mercado residencial. As perdas totais sobre carga-fio encerraram o terceiro trimestre de 2019 no patamar de 25,93%, ante 25,76% no segundo TRI, ficando praticamente estabilizados. Mas ainda estamos atualmente 6,3 pontos percentuais acima do repasse regulatório na tarifa, que é de 19,62%, conforme os parâmetros do último reajuste tarifário de março de 2019. Considerando o volume de perda total sem REM no terceiro TRI de 2019, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, já se observa uma redução de 53 gigawatt-hora, ou seja, 2,7% a menos. Isso sinaliza que já temos uma tendência de melhoria no indicador de perda. Sabemos que uma redução sustentável desse indicador é pilar fundamental do nosso turnaround e temos convicção de que estamos no caminho certo, na geração de resultados sustentáveis na redução de perda. A taxa de arrecadação acumulada no ano continua elevada, atingindo 98% em linha com a do último trimestre. A arrecadação do poder público continua superior a 100%, a despeito de estarmos observando atrasos pontuais de algumas prefeituras. E já estamos trabalhando para reverter esse quadro. Em setembro, a PDD fechou em 1,8% da receita bruta, em linha com o que reportamos no fim do segundo trimestre. Entretanto, espera-se que, com a incorporação de clientes que hoje estão no furto e na informalidade, e com a consequente queda nas perdas, esse indicador de PDD possa apresentar alguma elevação nos próximos trimestres. Com relação aos indicadores de DEC e de FEC, a Light continua entregando ótimos resultados, estando hoje entre as 5 melhores empresas do setor, a despeito da complexidade da nossa área de concessão. Neste trimestre, o DEC dos últimos 12 meses foi de 8,4 horas e o FEC de 4,4 vezes, estando praticamente estáveis se comparado ao resultado de junho de 2019. Estamos caminhando para o cumprimento dos limites regulatórios até o final do ano. A dívida líquida consolidada da Light encerrou o terceiro trimestre em 6 bilhões e meio de reais, uma redução de mais de 18% em relação ao valor reportado em junho, fruto do aumento de capital concluído no mês de julho. A relação dívida líquida EBITDA fechou em 3 vezes em setembro, abaixo do limite de covenant de 3,75 vezes, estabelecido na maioria dos nossos contratos de dívida. Para fins de comparação, no final do segundo trimestre, a dívida líquida EBITDA era de 3,69 vezes. Essa melhora reportada é decorrente do follow-on e do liability management, que levaram, inclusive, ao upgrade do rating da Light pela Moody's para o nível de A2/DR. No segmento de geração, os resultados continuam sólidos e superam em muito os do ano passado. Tivemos uma menor conta de energia no spot, comparado ao terceiro trimestre do ano passado, o que ocorreu por conta de uma maior alocação de garantia física, coerente com a nossa política de sazonalização, além de um maior volume de energia adquirida no mercado livre para mitigação do risco hidrológico. A redução do PLD nas regiões Sudeste e Centro-Oeste colaborou para a Light Energia registrar um EBITDA de 54 milhões no terceiro trimestre, valor esse 30 milhões superior ao do mesmo período do ano passado. Neste ano, o EBITDA da geradora está em 433 milhões de reais, contribuindo significativamente para o resultado consolidado da companhia. Vou passar agora a palavra para o Roberto Barroso, nosso CFO, que apresentará em maiores detalhes os nossos resultados do terceiro trimestre. Ao final, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ana Marta. Boa tarde a todos. Indo direto para a apresentação, na página 2, a gente tem o mercado
mercado comparado do terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2018. A gente observou uma queda de 3,5% no mercado faturado, mas muito em linha agora nesse trimestre já com a carga fio distribuída nesse terceiro trimestre, o que mostra já a estabilidade no volume de perdas, como já mencionado pela Ana Marta. Se a gente observa os 9 meses de 2019, tivemos uma queda de 1,1% no mercado faturado. Quando a gente exclui o mercado faturado dos 9 meses, sem o volume de REN, a gente observa um crescimento de 0,7%, com destaque para os segmentos residencial e também comercial. No gráfico à direita, a gente tem o mercado faturado por segmento do terceiro TRI, de 19 comparado com o terceiro TRI de 2018, onde tivemos redução principalmente no mercado residencial, influenciado pelo menor volume de REN, que foram 51 gigas de REN no terceiro TRI, a menos do que o terceiro TRI do ano passado, e no mercado industrial, onde tivemos 2 clientes relevantes no setor siderúrgico que tiveram consumo menor nesse trimestre. Passando para o slide número 3, a gente tem o desempenho tanto do DEC quanto do FEC na nossa distribuidora. O DEC vem com o desempenho muito parecido com o dos últimos trimestres, que sofreu o efeito de intempéries no início do ano de 2019, mas a gente está muito confiante que iremos cumprir a meta regulatória ao final do ano de 2019. Em relação ao FEC, o desempenho está muito positivo, bem próximo ao FEC, reportado nos últimos trimestres. Um resultado muito consistente com gestão e investimentos que realizamos na rede de distribuição da companhia. Passando para o slide número 4, temos o detalhamento do reconhecimento do trânsito em julgado do processo judicial de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que impactou positivamente os resultados do terceiro TRI de 2019. O montante total do crédito que a Light obteve por meio de decisão judicial foi de 6,2 bilhões de reais, baseado em teses jurídicas e regulatórias sólidas, que reconhecemos um montante de 1,086 milhões de reais no EBITDA no terceiro TRI de 2019 e 1,5 bilhões de reais como receita financeira no terceiro TRI de 2019. Cabe dizer que os mecanismos e os critérios de ressarcimento aos consumidores estão atualmente em discussão com a ANEEL e a gente espera chegar numa solução positiva para a companhia e para os consumidores no início do ano de 2020. Cabe ressaltar também que os consumidores da Light já estão se beneficiando da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS desde o mês de setembro de 2019. Passando para a página número 5 da apresentação, a gente apresenta a variação do EBITDA do terceiro TRI de 2019 com o terceiro TRI de 2018. Quando a gente observa o EBITDA pro forma do terceiro TRI de 2019 sem os efeitos não recorrentes e extraordinários, a gente observa uma redução de 44 milhões de reais comparado ao EBITDA ajustado do terceiro TRI de 2018. Essa redução ela vem concentrada na distribuidora, principalmente pelo aumento de provisões para contingências no terceiro TRI de 2019, como a gente vai detalhar um pouco mais à frente, impactado por contingências cíveis e regulatórias que ocorreram nesse trimestre, mas foi amenizado pelo bom desempenho da Light Energia e da Lightcom, principalmente pela nossa estratégia de compra de energia para a gente evitar e mitigar os efeitos do GSF baixo que tivemos no terceiro TRI de 2019. Quando a gente soma os efeitos não recorrentes e extraordinários que tivemos no trimestre pelo ganho da causa do PIS/COFINS e também pelo efeito da Renova,
que teve uma deterioração no terceiro TRI, que a gente conseguiu vender no dia 15 de outubro de 2019, temos o EBITDA reportado de 1.084 no trimestre de 2019. Passando para o slide número 6, temos a variação do EBITDA ajustado de 2019 com o EBITDA do terceiro TRI, cujos principais destaques foram os que eu acabei de mencionar. O ganho do PIS/COFINS impactou positivamente a receita líquida e a provisão dos créditos da nossa comercializadora em função da deterioração da Renova impactaram substancialmente a linha de provisões. Nos dois gráficos à direita, a gente tem o desempenho da receita líquida impactado positivamente pelo ganho do PIS/COFINS. Em relação ao PMSO, eu gostaria de destacar a redução, tanto no pessoal quanto nos serviços de terceiros, principalmente na distribuidora, em que tivemos um desempenho de 8,3% de redução no terceiro TRI de 2019 comparado com o terceiro TRI de 2018. Passando para o slide número 7, temos o impacto positivo do PIS/COFINS no resultado líquido da companhia. Tivemos um lucro de 6 milhões apenas no terceiro TRI de 2018 e nesse terceiro TRI de 2019 tivemos um impacto positivo de 1,5 bilhões, parte dele reconhecido no EBITDA e parte desse ganho reconhecido no resultado financeiro. Passando para o slide número 8, temos agora o detalhamento e o histórico das perdas comerciais e técnicas da companhia. O gráfico de perda total, a partir desse trimestre, a gente vai apresentar para os senhores tanto as perdas totais da Light, considerando a REN, como as perdas totais da Light, excluindo os efeitos da REN. Quando a gente observa a linha preta, que considera a perda total, incluindo o REN, a gente observa uma ligeira elevação de 25,76% para 25,93%, explicada principalmente pela redução de 51 gigas de REN no terceiro trimestre de 2019, quando comparado com o terceiro trimestre de 2018. Quando a gente observa os valores sem REN, a gente observa uma ligeira elevação de 26,72% para 26,76%, explicado basicamente pela redução de mercado ocorrida nesse trimestre. Em termos de volume de perda total, tivemos uma redução de 2 gigawatts nesse volume 12 meses, do segundo TRI para o terceiro TRI, e considerando a exclusão da REN, essa redução foram de 53 gigawatts. Entendo ser importante destacar as iniciativas recentes que temos na gestão das perdas, com destaque para 6 dessas iniciativas, a primeira delas sendo a mudança de 78% dos líderes da área comercial, com foco de melhoria de gestão, para que a gente consiga implementar um plano sustentável de redução de perdas. A descentralização das equipes para cada uma das regionais que temos aqui na Light, com a finalidade de aumentar a agilidade e facilitar a priorização dos serviços. Temos também como iniciativa importante o projeto piloto de blindagem de rede, bem como a revisão dos clientes baixa tensão indireto, que são clientes grandes da companhia, com destaque para clientes comerciais como restaurantes, academias de ginástica, entre outros. Substituição de medidores eletromecânicos para medidores eletrônicos, que eram medidores com vida superior a 45 anos e eventualmente não estavam medindo a energia de forma adequada. E também temos como uma importante iniciativa o novo direcionamento de inspeções de REN, com foco em trazer o cliente para a base e a partir de então ele consumir energia nova, o que a gente chama de IEM. Passando para o slide número 9, a gente observa já um pouco dessa nova estratégia comercial,
a gente colocou o número de TOIs, que são resultado das inspeções que a gente tem em campo, e comparando com o volume da energia faturada decorrente dessas iniciativas. A gente observa no terceiro trimestre de 2019, a gente realizou o mesmo número de inspeções com faturamento de energia retroativa, mas a gente já observa um volume de energia faturada maior do que o segundo trimestre. Fizemos 28 mil inspeções com TOIs emitidos no terceiro trimestre de 2019, com um volume faturado de rede de 84 gigas, com um volume bem superior aos 45 gigas faturado no segundo trimestre de 2019, o que demonstra que a gente focou clientes de maior poder aquisitivo e clientes maiores no terceiro trimestre de 2019. No gráfico à direita, a gente observa a evolução histórica da PCLD sobre a ROB, onde a gente reportou o mesmo número do segundo trimestre, 1,8% de PCLD sobre ROB. Passando para o slide número 10, a gente também apresenta os resultados das provisões que tivemos no terceiro TRI de 2019, comparado com o segundo TRI de 2019 e também com o terceiro TRI de 2018, onde a gente observa uma elevação das provisões cíveis, principalmente cível massa, decorrente de judicialização de clientes contra a companhia. A gente espera que a melhoria nos processos da nossa área comercial impactarão positivamente esse número de provisões nos próximos trimestres. Nesse terceiro trimestre de 2019, a gente já observou uma redução, como a gente pode visualizar no gráfico abaixo, de 9% na entrada de novos processos quando a gente compara com o segundo TRI de 2019, e uma redução de 15% quando a gente compara com o terceiro TRI de 2018. Passando para a página número 11, a gente observa o resultado da composição da dívida após o follow-on. A posição de caixa da companhia fechou em 2 bilhões e 52 milhões em 30 de setembro, uma posição de caixa bem mais confortável que a gente teve nos 2 trimestres anteriores, frente às amortizações tanto de 2019 quanto às amortizações de 2020. E no gráfico de baixo, a gente observa a alavancagem da companhia, que estava próxima de 3,70, bem justa em relação ao limite dos covenants, e agora foi reduzida para 3 vezes o indicador dívida líquida EBITDA. E na parte à direita, a gente destaca as principais ações do nosso plano de liability management que a gente desenhou para esse período. Conseguimos resgatar 100% da 14ª emissão de debêntures da CESA, que tinha o custo de CDI mais 3,5 ao ano. Também fizemos o pré-pagamento de 2 swaps de 101 milhões de reais, que tinha um notional de 500 milhões de reais, com custo de IPCA mais 7,82, e agora ele voltou para um custo de CDI mais 1,15 ao ano. Também conseguimos concluir a renegociação junto ao CIT, que é o nosso maior credor privado, onde a gente reduziu o custo da dívida da Light CESA anteriormente de CDI mais 2,2 para CDI mais 1,5 ao ano. E na Light Energia a gente captou junto ao CIT a 80 milhões de dólares a um custo de CDI mais 1,30 ao ano. Também concluímos agora, já como eventos subsequentes ao terceiro TRI, 210 milhões de dólares relativo ao bonde que emitimos em maio de 2018. Esse resgate foi de 35% em função da gente ter concluído a oferta de follow-on em julho de 2019. E tivemos também a autorização do nosso Conselho de Administração para a gente emitir a 17ª emissão de debêntures da Light no montante de até R$ 1 bilhão por meio de quatro séries que a gente pretende concluir nos próximos meses. Dito isso, esse é o resumo dos nossos resultados e a gente gostaria de abrir agora para perguntas e respostas em relação ao call. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Gabriel, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu queria fazer perguntar um pouco ainda sobre o detalhamento do combate às perdas. Sei que o diretor Valmer assumiu recentemente, tem ainda um prazo de normalização, mas ainda assim uma maior visibilidade de como a companhia, que áreas, que tipo de cliente ela vai focar, se são realmente clientes de CNPJ, né, que são, por um princípio de Pareto, que vão gerar um resultado mais rápido, serem mais efetivos de voltarem à base de consumo, uma visibilidade nesse sentido. E a outra é uma questão sobre o cumprimento das cláusulas que estão no quinto termo aditivo. Saíram notícias, até uma nota da ANEEL mencionando que no referido ano a Light não cumpriu os indicadores de equilíbrio econômico-financeiro. Eu queria saber como a companhia, na agenda regulatória, está interessando essa questão. Muito obrigado a todos. O Gabriel estava perguntando sobre a política de combate às perdas, o que será o nosso foco daqui para frente. Então, o nosso foco primeiro, a gente tem que ter gente boa para combater o custo de energia. Então, estamos investindo em treinamento dos times de campo. A gente vai também primarizar parte dos times que operam com combate ao custo de energia no mercado de baixa tensão, com o objetivo de melhorar a produtividade, melhorar também o controle ético dessas equipes de campo. Nosso foco é nas áreas possíveis, que são aquelas áreas fora das áreas de risco, que representam 45% do total das nossas perdas comerciais, e estamos tendo uma atuação muito regionalizada, ou seja, cada regional da Light vai ter um plano individual de combate ao custo de energia, e nós vamos consolidar esse plano no plano global da Light, no sentido de ter as medidas mais adequadas para a especificidade de cada um dos clientes da nossa área de concessão. Um exemplo importante, por exemplo, na região da Baixada, a gente tem um grande número de clientes que hoje estão suspensos. Foram clientes que foram cobrados por um consumo retroativo muito alto, muitos meses de REN. Eles não têm capacidade de pagamento, eles foram cortados e hoje estão suspensos. Então, nós temos que trazer esses clientes para a formalidade e até, eventualmente, perdoando alguma cobrança do passado e fazendo alguma blindagem de rede em caso de entendermos serem regiões de renda boa, de renda média e que consigam ter capacidade de pagamento, mas que têm práticas culturais agressivas na questão do custo de energia. Então, assim, é um programa que já está 100% desenhado, já está em prática, é um programa sustentável, que na margem a gente já está tendo um número mais baixo de perdas, mas é um programa que vai demorar um tempo para a gente conseguir ver, na média móvel 12 meses, um resultado, digamos assim, mais agressivo, mais substancial, né? E com relação às cláusulas do termo aditivo, que nós assinamos o aditivo ao contrato de concessão no âmbito da revisão tarifária que a gente fez lá em março de 2017, eu vou passar a palavra ao Barroso. É bom destacar que com esse follow-on, com ingresso de capital novo na Light de 1,8 bilhão de reais, a integralidade desses recursos foi utilizada para se fazer um aumento de capital na Light TESA, e nós estamos conversando com o regulador, mostrando que, do nosso ponto de vista, na nossa interpretação, a gente entende que a gente não rompeu esse código. Então, eu vou passar a palavra para o Barroso, ele vai entrar em maiores detalhes. Boa tarde, Gabriel. A gente recebeu, no dia 25 de junho de 2019, uma correspondência da ANEEL informando, no entendimento deles, o descumprimento do Covenant regulatório de 2018, como a gente fez o follow-on e fizemos a capitalização integral de 1,8 bilhão de reais na distribuidora, o nosso entendimento
de que a gente cumpriu o indicador de 2018 com o período de cura previsto na regulamentação da ANEEL e no nosso contrato de concessão. A gente recebeu a nota técnica da ANEEL, que foi disponibilizada no site da agência e está disponível, e continuamos discutindo com a área técnica dentro dos procedimentos normais dentro da agência. Então, hoje, não temos nenhuma consequência em relação ao descumprimento de 2018 do covenant regulatório da ANEEL. Perfeito, obrigado. Ficou muito claro. O senhor Fernando Zorzi, do Banco Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, pessoal, aqui é o Marcelo Sá. Eu tenho duas perguntas. Eu queria entender um pouco a cabeça de vocês do lado regulatório, dessas mudanças na metodologia que podem acontecer no ano que vem para custo gerenciável, para CAINI, para perda regulatória. Queria entender como vocês acham que isso pode impactar a Light. Eu entendo que a Light, por ser uma concessão muito complexa, provavelmente teria um tratamento diferenciado para perda. Então, primeiro eu queria entender como vocês estão vendo essa mudança e como isso poderia impactar especialmente na questão de perda. E a segunda pergunta é em relação ao conselho. Entendo que com essa mudança aí na base de acionistas pós-follow-on, é provável que tenha alguma mudança mais relevante que pode ser feita no conselho. Eu queria entender quando a companhia espera anunciar os novos nomes, se ainda será feito isso esse ano ou seria algo mais para o ano que vem. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Com relação às mudanças regulatórias que estão para acontecer, né? A Light, como você bem colocou no seu próprio questionamento, é uma concessão complexa. Então, o nosso trabalho para reduzir perda, ele tem que ser feito aqui no Rio de Janeiro, e nós entendemos que, do ponto de vista da perda que está embutida na tarifa, ela sempre vai ser uma perda relativamente alta quando comparada com as demais concessões, dada a realidade socioeconômica da nossa área de concessão. Ou seja, quer a gente tenha um tratamento similar ao que houve em 2017, que considera o número de domicílios subnormais, naqueles critérios lá de taxa de homicídio por 10 mil habitantes, não coleta de lixo, não recebimento de PTU pelos moradores. A Light é uma concessão complexa. Se você tiver um tratamento similar ao que houve a outras concessionárias, exemplo que houve recentemente na ANEEL Rio, a gente também é complexo, do mesmo jeito, porque lá foi considerada a perda medida na área de risco. E essa perda medida na área de risco foi, então, considerada na tarifa, considerando-se uma trajetória de decréscimo, que para lá também seria algo similar ao que a gente tem hoje. Então, e com relação também às mudanças com relação ao CAINI, aos custos gerenciáveis, nós entendemos que essas mudanças, em ocorrendo, serão mudanças na margem, que em nada vão impactar os resultados que a gente pode vir a conseguir nos próximos trimestres, oriundos do nosso turnaround. Então, nós aqui estamos muito mais preocupados em fazer o trabalho aqui na nossa área de concessão e, obviamente, a gente tem as nossas interações com o regulador, principalmente num ponto que você não chegou a mencionar, mas que tem sido feito um trabalho conjunto de toda a ABRAD, no sentido de discutir sobre o OC regulatório que se avizinha, né? A gente tem uma taxa, no primeiro momento foi julgada uma taxa de 7,17%, e no nosso entender, essa taxa seria mais razoável pelo risco embutido na própria atividade de distribuição, que ela ficasse um pouco abaixo aí de 8%, que esse é o pleito conjunto das distribuidoras que compõem a ABRAD, né? E com relação às mudanças de conselho, a gente já convocou a Assembleia, né? Ela vai ocorrer no dia 12 de dezembro, e os nomes, a princípio, teriam que ser divulgados até o dia de domingo. Então, no curto prazo, imagino que a gente já deva ter alguma notícia nesse sentido, tá bom? Tá ótimo, Ana. Muito obrigado. A senhora Paula Bianca Martins, da Condor, gostaria de fazer uma pergunta. Senhora Paula, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada aí. Vocês poderiam comentar um pouco sobre os planos da empresa e os principais drivers para a desalavancagem financeira e qual seria o nível ideal para finalizar 2020 em termos de dívida líquida e EBITDA, /EBITDA. Obrigada.
Bom, Paula, obrigado pela pergunta. Os principais drivers de geração de valor e de melhoria da geração de caixa operacional da Light está concentrado em 3 drivers, tá? O primeiro deles é efetivamente a redução das perdas totais. A cada ponto percentual de redução na perda total, a gente observa um incremento de 100 milhões de reais no nosso EBITDA por ano. Além disso, o segundo driver de geração de caixa operacional é na redução das contingências. Então, as provisões de contingências e os desembolsos das condenações consumiram 190 milhões de caixa em 2019 e já consumiram um valor bem similar no primeiro semestre de 2019. Então, a gente entende que esse é um segundo ponto mais relevante de geração de caixa operacional. O terceiro ponto, como a Ana Marta já mencionou, é a redução do PMSO, dos custos gerenciáveis, principalmente na distribuidora, além dos próprios créditos do PIS/COFINS, após a definição e conclusão da discussão com o ANEEL, que a gente já vem conduzindo. O segundo caminho é a habilitação dos créditos junto à Receita Federal, que permitirá compensar tributos federais nos próximos meses por um período de aproximadamente 5 anos. Então, a gente acredita firmemente que esses 3 itens de incremento de geração de valor e geração de caixa, associado à melhoria da geração e comercialização, que a gente também confia nos próximos anos, vai desalavancar a companhia. Considerando o nosso indicador dívida líquida EBITDA, que fechamos em 3, com essas métricas a gente acredita numa tendência de redução aí para os próximos trimestres. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a senhora Ana Marta para as últimas considerações. Senhora Ana Marta, prossiga com suas últimas considerações. Antes de concluir o nosso call, vou passar a palavra rapidamente aqui para o Barroso, para ele fazer alguns esclarecimentos com relação à operação da Renova, porque a gente vendeu as ações dos créditos por R$1, mas a gente tem aproveitamento de créditos fiscais substanciais relativos a essa operação, que eu gostaria que ele mencionasse aqui, por favor. Obrigado, Ana. Em relação à venda da Renova, que ocorreu como evento subsequente no dia 15 de outubro, vendemos 100% das nossas ações na Renova, que representavam 17,17% da participação na Renova, e teremos aproximadamente 40 milhões de reais de créditos fiscais decorrentes da realização do ágio da aquisição na Renova na Light Energia, e teremos aproximadamente 100 milhões de reais decorrente do aproveitamento fiscal da provisão da PDD, efetivamente, que a gente fez na nossa comercializadora. Então, teremos aí para os próximos trimestres quase 150 milhões de reais de créditos fiscais para a gente abater de tributos federais decorrente da realização da venda da participação da Light em Renova para um terceiro. Bom, dito isso, eu queria agradecer a presença de todos na nossa teleconferência de resultados. Os acontecimentos dos últimos meses consolidaram a Light como uma corporação efetivamente privada, focada em resultados e preparada para enfrentar os desafios da nossa área de concessão. Mantemos o compromisso de aprimorar cada vez mais a nossa governança corporativa e a transparência no relacionamento com os investidores, clientes e stakeholders em geral. Nossa equipe de RI fica à disposição de vocês para maiores esclarecimentos e muito boa tarde a todos. Até a próxima.